Muito bem, vamos continuar aqui o tema das últimas semanas, que é Deus transforma as nossas emoções. Então, a continuação, lembrando do versículo que nos inspirou, óleo de alegria em vez de pranto. O óleo representa o Espírito Santo. A alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria profunda, que está associada a conhecer a Deus, a desfrutar da presença de Jesus e do Pai. Em João, quando Jesus está prestes a se apartar dos discípulos, ele diz: vocês agora estão tristes, mas outra vez vos verei e a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Irmãos, eu entendi nessa passagem que a alegria no Espírito, o gozo no Espírito, está associado a ver Jesus, a conhecer Jesus. Aí, esse conhecimento, essa presença de Jesus no nosso coração, nos dá uma alegria que não depende das circunstâncias. Esse é o versículo tema. Relembrando aí também o contexto que temos vivido, né? Mais do que nunca, a sociedade moderna, pós-moderna, sei lá que palavra que se usa hoje, século XXI é o quê? É trimoderna? Sei lá. Sociedade atual, mais do que qualquer outra época, é uma sociedade dominada pela dimensão da alma. E, ultimamente, vários meios de comunicação, de propaganda, e mesmo filosofias e ensinos nas universidades têm exacerbado e legitimado, criado ideologias que legitimam essa prevalência das emoções sobre tudo e sobre todos. Não muitos anos atrás, a Oxford, a Universidade Britânica, promoveu uma pesquisa, todo ano promove pesquisa que escolhe a palavra do ano. Palavra que, de alguma maneira, representa algo muito falado, muito comentado. E alguns anos atrás, a palavra do ano pela Oxford foi pós-verdade. O que é a pós-verdade? Em termos bem simples, é o seguinte: vale é o que você sente, e não as coisas objetivamente como são. Então, ignore os dados, os fatos, a realidade, porque vale é o seu sentimento. Isso não só não está revogado, isso está cada vez mais intensificado, justificado e exacerbado. E nos últimos anos, vários mecanismos para intensificar e exagerar as emoções. Um mecanismo é o de vitimização. Você é uma pobre, coitada, vítima de tudo e de todos, seja por causa da sua cor de pele, seja por causa da tua origem, do teu país, da tua nível econômico. Você é uma pobre vítima, você tem todo o direito de se sentir vítima e o mundo inteiro está te devendo, você não tem que fazer nada, você não tem que mudar nada, você não tem que agradar ninguém nada, porque você é uma vítima, e então todo mundo está te devendo tudo. Quem cai na armadilha da vitimização, rapaz, só o poder da verdade de Deus para tirar dela. Fica uma pessoa amargurada. E outros mecanismos também de exagerar, de intensificar as emoções. Isso em tantas áreas, no esporte, você vê exageros nas torcidas, que não devia acontecer. Gente, é só um esporte, calma lá. É uma diversão, não é para brigar, nem bater, nem muito menos matar ninguém.
é só esporte, segura aí, né? Só que nós somos escravos daquilo ou daquele a quem obedecemos. Quando nos damos lugar a toda sorte de emoção exagerada, eu podia citar outros exemplos, o prazer exagerado, de querer sempre sentir coisas muito fortes, né? Da adrenalina em nível máximo, do erotismo em nível descontrolado, e aí vai. Tudo isso gera prisões, cadeias, porque são emoções descontroladas, exacerbadas e escravizam, destroem, estão destruindo a raça humana. Algumas vezes, esses comportamentos são estimulados sob o falso argumento: seja livre, faça tudo que você quer, seja livre. O único problema é que o homem nasceu pecador. E se o homem for livre nesse sentido de fazer tudo o que ele quer, vai ser desgraça sobre desgraça, tragédia sobre tragédia, destruição sobre destruição, porque esse é o homem pecador sem freio, sem a palavra de Deus, sem a norma, os padrões e a vontade de Deus. Como diz em algum lugar na Bíblia, prometendo liberdade, tornam-se escravos. Só para lembrar, esse é o brevemente do contexto. Já comentei do versículo-chave, quero passar então para o tema de hoje, que é sobre ansiedade. Ansiedade. Abro aqui o tema com duas palavras de Jesus em que ele fala de ansiedade. Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E Jesus segue nesse sermão, não quis copiar todo o texto, falando que Deus alimenta as aves do céu, que Deus veste os lírios do campo com a glória que excede a glória de Salomão no auge do reinado dele. E que o Deus que cuida das aves e das flores do campo, esse Deus dá a você e a mim valor superior das aves e das flores, portanto, ele cuida de nós. E daí a conclusão desse trecho famoso, que é buscar, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amados, percebam que o tema é aberto. Você não pode, você não dá conta, você não consegue servir dois senhores. A riqueza é um senhor absoluto que exige tudo. E Deus é um senhor ainda mais absoluto, que nunca vai se contentar com menos do que tudo. Então você só pode se dar totalmente a um. Você não pode se dar totalmente a dois, porque a conta não fecha, né? Eu digo, queridos, que a causa raiz das nossas ansiedades, está na decisão profunda, determinante de servir a Deus totalmente ou não. Repare que quando Jesus fala de não andar ansioso, é uma conclusão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Esse por isso conecta com a premissa anterior, com a frase anterior, não é isso? O por isso ele é meio que conclusivo, né? Então, já que não é possível, não é humanamente possível alguém servir a dois senhores, porque os dois exigem tudo, isso causaria uma ansiedade louca, isso causaria uma ansiedade incontrolável, você querer
fazer o que você não dá conta, sirva apenas a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. No mesmo sermão diz: amados, quando servimos a Deus de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, e a Ele servimos, nós descansamos, porque Ele cuida dos seus servos. Ele é o único Senhor que ama os servos ao ponto de dar o próprio Filho pelos seus servos. Não conheço nenhum outro Senhor que ame tanto os seus servos a esse ponto. Agora, outro texto que é importante, nós vamos dissecar os detalhes, pelo menos vamos tentar, é na parábola do semeador, Mateus 13, 22. Vocês lembram da parábola do semeador? Uma parte da semente cai ao caminho, veio as aves e levam, Satanás vem e rouba. Uma parte cai em solo pedregoso, a raiz não vai fundo, sai o sol, perseguição ele seca. E o terceiro tipo de pessoas, ou solo, como queira, é o que cai entre os espinhos. E repare aí o que diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. De novo, onde está cuidados, literalmente é a mesma palavra ansiedade. A mesma palavra que Jesus diz, não andeis ansiosos, é a mesma palavra que está aqui em Mateus 13, 22, que a ansiedade do mundo sufoca. Aí o tradutor deu uma outra explicação para facilitar o entendimento. Mas é a mesma palavra, é a ansiedade pelas coisas deste mundo sufocam os espinhos. Você vê que a frase de Jesus no Sermão do Monte, ela é categórica e determinante. Se eu sirvo 100% a Deus, eu não vou ficar ansioso com as coisas do mundo e não, portanto, a semente não será sufocada em mim. A semente do Evangelho, a semente que, segundo o Evangelho de Lucas, é a palavra de Deus, ela encontrará solo fértil, não ficará sufocada se o meu coração não estiver tomado, atingido, contaminado pela ansiedade do mundo. E vê que o mamon está aí também, a sedução das riquezas, né? Você vê que servir a mamon está aí também tentando a gente, que a gente... Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. A questão, eu vou citar um querido irmão em Cristo, uma frase dele. Ele disse que o dinheiro, a riqueza, é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Você entendeu, né? Deus nos abençoa, trabalhamos, ganhamos e Deus nos dá abundantemente muita coisa e até, por vezes, riquezas. Ele é bom e é generoso, mas nós servimos a Ele, nós não servimos às riquezas. Podemos tê-las ou não. Podemos tê-las ou não, mas não as servimos. Bom, eu pensei aqui e relacionei duas listas, uma de objetos da ansiedade e a outra de causas e gatilhos de ansiedade. A lista é curta, você pode acrescentar aí que, honestamente, é o objeto das suas ansiedades e depois veremos as causas ou gatilhos das ansiedades. Então, nós ficamos ansiosos por sustento, por alimento, por vestuário, e reconheçamos que esses três são necessidades. Eu até diria que se é uma ansiedade candidata, a ansiedade legítima é essa. Estou ansioso porque eu preciso comer, eu preciso me alimentar, vestir.
Só que nossas ansiedades vão além disso. Ficamos ansiosos por coisas que queremos ter ou fazer, mas sentimos que não as alcançaremos. Às vezes são coisas até válidas, não são pecado nem ilegais, mas causam-nos ansiedade. Às vezes o irmão está ansioso porque lançaram um modelo novo de celular e agora você não tem um modelo mais recente. Já viu gente ansiosa por causa do lançamento do modelo novo de celular? Já fazendo conta de quanto está custando, de o seu revender? Ou outras coisas, né? Veja bem, se desejar coisas boas não está errado, mas a ansiedade é um sentimento que entra e fica. Ele determina a tua agenda. Ele ocupa grande parte do teu pensamento, do teu coração e vai ocupando. Também podemos ficar ansiosos por causa de dor, de sofrimento, de problemas que estão nos atingindo ou podem nos atingir, ou, se não a nós, atingir pessoas próximas. Quem é que nunca ficou ansioso com uma pessoa da família doente? Quero adiantar o seguinte, que a palavra de Deus nos ensina, não é que é pecado em si você sentir uma ansiedade. A questão é como lidar com ela, tá? É como lidar com ela. E eu vou explicar depois o texto de Filipenses, que alguns entendem talvez de uma maneira um pouco extremada. Se tem uma coisa que me causa ansiedade, são as dores, os sofrimentos, os problemas que atingem a minha família, mais do que a mim mesmo. Eu podia citar situações que eu vivi em anos recentes, mas a questão é como lidar. Também, por vezes, ficamos ansiosos por causa de perdas materiais. Há vários anos atrás, lá em casa, coletivamente caímos num golpe, uma história lá que a gente embarcou nela e acabamos passando aí algum certo valor para a bandidagem. Não é nada que nos quebrou, mas doeu. A perda causa dor, perda material. E que tal a perda da juventude? Você conhece alguém que está ansioso, ansiosa porque está ficando velho? Tem gente que fica ansioso por causa da beleza, da juventude, do vigor físico ou do status. Eu admito que nos últimos voos que eu peguei agora, um voo um tanto longo, lotado, e durante 14 horas, gente, todo mundo precisa do banheiro, né, gente? 14 horas sem visitar a casinha não dá, né? Aí teve uma situação lá que alguém demorou, e demorou, e demorou. Irmãos, eu não quero julgar pela aparência, mas aí sai de lá uma pessoa, um estojozinho de maquiagem, e saiu com o rosto todo composto. Tem gente que fica ansioso ou ansiosa porque a pele está enrugando, que o cabelo está ficando branco, que o vigor físico está diminuindo, porque a sexualidade está diminuindo e entra e fica ansioso ou ansiosa. Só quero dizer que a única alternativa de não haver as perdas da idade só tem um jeito, é morrer novo. Você não quer ter nenhuma perda pela idade, a solução é radical e garantida, morra novo. E aí, você não perdeu nada. Enfim, listei aqui coisas que desejamos, que queremos, que por vezes são os objetos da nossa ansiedade. E as causas e os gatilhos, o que então provoca, o que
nos faz olhar para esses objetos e disparar, de fato, a ansiedade. Eu listei algumas possíveis causas ou gatilhos. Primeiro é a incerteza. A incerteza quanto ao que está acontecendo ou vai acontecer. Por vezes, a incerteza é um gatilho de ansiedade. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer, ou, por outro, você não sabe o que está acontecendo. É o filho distante que faz muito tempo que não dá notícia. Você não sabe o que está acontecendo, aí fica ansioso ou ansiosa. Pode estar acontecendo tudo de bom, mas tu está ansioso porque não sabe. Gente, uma das fontes de ansiedade é a incerteza, não é verdade? Se eu for fazer uma prova que você não estudou, não fique ansioso, você vai se lascar mesmo. Você não estudou, você vai ter nota baixa. Não precisa nem ficar ansioso. Mas se você estudou muito e está preocupado com o resultado, é uma ansiedade explicável. Outro gatilho é a expectativa que não é alcançada sobre nós ou sobre outro, ou que demora muito. A gente vai ficando ansioso. Ou ansiosa. Por quê? Porque, olha, está passando o tempo e não está acontecendo. E a coisa não está chegando. Aí a ansiedade vai subindo. E se for uma expectativa de que alguém faça algo que você acha que tem o direito que a pessoa faça isso por você, a ansiedade já se junta com a ira. Aí tá, o desfecho pode ser desagradável. Outra fonte de ansiedade, ou gatilho, é o sentimento de incapacidade, de impotência, diante de situações ou de problemas que a gente não consegue resolver. Isso não dá ansiedade? Dá. Está lá um problema, seja lá uma enfermidade ou alguma coisa difícil, causando dor, causando perda, e que você não tem poder nem capacidade de resolver. Aliás, muitas coisas que nos causam ansiedade, muitas delas estão fora do teu e do meu alcance. Já vou chegar no remédio. Segura aí. Eu cataloguei no número 4 uma coisa que tenho observado, que eu batizei de ansiedade digital. Gente, às 14 horas de voo, tinha um menino, um adolescente sentado do meu lado, e ficou 14 horas jogando videogame no celular. Ele levantou uma vez para ir no banheiro, comeu uma vez, em 14 horas, o tempo todo. Se eu tirar aquele celular desse menino, ele fica ansioso, será que não? Hã? Eu batizei de ansiedade digital, que é a incapacidade ou medo de se desconectar do mundo das mídias. Eu não tenho essa ansiedade, tá? Mas eu sei que muita gente tem. Tem pessoas que elas não estão ansiosas, elas são ansiosas. Eu sei pessoas que não conseguem parar quieto 15 segundos e ficar em silêncio. Já começa a andar, já começa a ter um tique. Tem gente que é ansiosa. Tem remédio, já vou dizer qual é. Outra causa de ansiedade, tem pessoas que querem controlar tudo, ou não. Tem pessoas que querem ter o controle de tudo o tempo todo. Eu tenho uma notícia para você. Você não é Deus. A única pessoa que pode controlar tudo o tempo todo é Deus. Mas eu sei que causa ansiedade. E veja bem, essas pessoas em geral, elas querem o bem. Elas não querem o mal dos outros. Elas têm esse desejo do controle, motivadas em geral por uma intenção boa de proteção, de fazer o bem. Mas isso causa ansiedade danada. E lembrei de um salmo, e vou listar aqui, não está aí, que é o número 7, que é o medo de notícia ruim. Sabia que tem um salmo que fala sobre isso? O medo de má notícia? Depois eu vou ler. Toca o telefone.
Nem mandou um WhatsApp, ligou, deve ser uma tragédia. Se fosse bom, mandava um WhatsApp. Às vezes a pessoa só quer falar, quer ouvir a tua voz. Bom, vamos agora então debulhar esse assunto. Ensino de Jesus para não ser dominado pela ansiedade. Primeiro eu já falei, é não servir às riquezas, servir a Deus. E eu proponho aqui um texto de Colossenses que diz que tudo que a gente fizer, fazer para Deus. Qual é o efeito prático disso? Se tudo que você fizer, você redirecionar, você está fazendo é para Deus, você está assumindo que você serve a Deus e não as pessoas. E o servir 100% a Deus é o que mata toda a ansiedade. Porque o meu Senhor é bom, Ele me ama, Ele cuida de mim e eu o sirvo. Quando servimos a Deus, buscamos o seu reino em primeiro lugar e o Pai Celestial nos ama e cuida de nós. Essa é a promessa lá do Sermão do Monte. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro grande passo é uma entrega profunda, contínua, renovada dia a dia a Deus. Eu posso rastelar o gramado do meu quintal, porque eu gosto de ver meu quintal limpo. Mas eu posso fazer disso um serviço a Deus, pensando, Senhor, isso agrada a minha família, agrada a minha esposa, portanto, isso te agrada. Então, o rastelar o quintal passa a ser um serviço que eu presto a Deus. E aí eu estou servindo a Deus em tudo e acima de tudo. Essa é, queridos, a fonte e a solução para as nossas ansiedades. Servir a Deus, total e 100%. Em tudo, para tudo, por tudo. Agora eu listei também outros recursos da Bíblia para não ser dominados. Eu coloquei aqui uma lista de 5. Incertezas. Eu mencionei que incerteza é um gatilho, né? Como eu posso lidar com a incerteza? Estudando as profecias para eu saber cada detalhe do que vai acontecer a cada dia? Não, porque as profecias não te contam cada detalhe do que vai acontecer a cada dia. Elas te dão os grandes eventos. Mas como é que eu posso lidar com a minha ansiedade pela incerteza? Todas as coisas cooperam conjuntamente para os bem dos que amam a Deus. Irmãos, isso me ajuda nas minhas incertezas. Se pela minha casa fomos atingidos por doença, por infarto, por Covid, as incertezas aumentaram no meu coração. Mas o que me ajudou a lidar com elas e não me tornar dominado por elas foi trazer para o meu coração, não é decorar um versículo, é assimilar uma realidade espiritual. Vou repetir isso. Não é mera questão de decorar um versículo, é de trazer essa verdade revelada para o meu espírito, para o meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu amo Jesus. Então, tudo que aconteça, até a dor e a tragédia que também me atingem, isso tudo vai cooperar para o meu bem, porque quem me separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Amados, esse amor de Deus revelado, expressado, derramado em Cristo, no Espírito Santo, queridos, esse é o remédio mais poderoso que pode e deve entrar no meu coração, na minha alma, pela fé. E todas as coisas cooperam para o meu bem, porque o meu Pai Celestial me ama e cuida de mim.
E se eu o sirvo em tudo e para tudo, eu estou 100% nas mãos dele. Agora, quando eu sirvo o meu egoísmo, quando eu sirvo a riqueza, quando eu dou lugar à mamon, à cobiça, a status, a vaidade, e essas coisas geram ansiedades, aí cura não tem. Você pode tomar uns remédios aí para te nocautear. Quem sabe te ajude. Mas cura não tem. Tem aqui. E expectativas não alcançadas? Como é que eu lido com isso? Ora, eu aprendi a recalibrar minhas expectativas para harmonizar com a vontade de Deus. Por quê? Aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completar. Se as minhas expectativas se alinham, se sujeitam, se eu abraço a boa obra de Deus na minha vida, então eu posso ter certeza que o Deus, o Cristo, o Pai, o Espírito Santo, que começaram em mim essa tremenda obra da salvação, que vai junto à regeneração, que vai junto à libertação, que vai junto à santificação, que vai junto à plena comunhão com Cristo, ele está fazendo e ele vai completar. Então, essa grande expectativa, a maior de todas, jamais poderá ser frustrada, porque é Deus quem opera. Errar ter outras expectativas? Não, mas calibre elas para o plano de Deus na tua vida. Calibre seus desejos, alinhe ele com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes Deus põe no teu coração desejos que é dele, de aprender outro idioma, de dominar uma outra profissão, de crescer numa certa área do conhecimento. Amém, é Deus te colocando. Mas viva e vá atrás de tudo isso, sempre buscando a direção de Deus, porque essa é a garantia de que você nunca vai se frustrar. Olha, você já tomou direção errada? Já, mas eu não teimei de ir muito longe. Quando você perceber que não está dando, que Deus não está abençoando, não seja teimoso, nem teimosa. Eu venho de uma família que tem muita gente teimosa. Eu também. Mas eu sei que isso não está restrito à minha família, que esse fenômeno da teimosia, ele é mais ou menos generalizado. Tá? Então, recalibre, realinhe. Deus é bom, Deus vai usar você em tanta coisa boa, mas você precisa calibrar suas expectativas e com o que Deus está te guiando e direcionando. Sentimento de incapacidade, de impotência diante de situações ou problemas que você não consegue resolver. Bem-vindo ao time. E como lidar com essa gatilho de ansiedade? É uma frase de Jesus para Paulo, quando Paulo orou a Cristo 3 vezes para que Cristo tirasse dele o espinho na carne. Jesus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, se completa na fraqueza. E o Paulo entendeu. Tanto que na sequência Paulo diz: então, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Agora a gente vai dizer um negócio que move o céu, a terra, abala os infernos e faz coisas além da imaginação. Quando um homem ou uma mulher, ou uma criança, fraco, limitado, incapaz, entende que é fraco, que é limitado, que é incapaz, mas recorre ao Cristo Todo-Poderoso, apela ao Deus onipotente, quebrado, pequeno, humilde. Deus dá graça ao humilde. Deus move céu e terra. Olha, tenha medo quando você vê um pequenino, fraco e incapaz, clamando a Deus dia e noite.
Rapaz, diga amém. Que vai operar ali um poder que move uma montanha. Vai operar ali é o poder de Deus. Deus opera na fraqueza. Eu sei que a Bíblia não fala do mundo digital, mas eu fiquei pensando, e para quem sofre dessa ansiedade digital, dessa incapacidade de se conectar do mundo das mídias? O que veio ao meu coração foi 2 textos. Quando Jesus diz em João 18:36, o meu reino não é desse mundo, meu querido jovem adulto, Jesus te chama para um reino que vai se concretizar nesse mundo, mas que é essencialmente espiritual. Se você ficar preso nesse mundo digital, você está preso no mundo da alma. Esse mundo digital é o mundo da alma, não é do espírito. O reino de Jesus não é deste mundo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É de uma dimensão maior. Então, busque o reino de Deus, se desconecte desse reino da mídia. Você pode usar isso para o reino de Deus? Pode, mas primeiro você tem que ser livre. Pode usar a mídia para o reino de Deus? Pode e deve, mas você deve ser livre. Estou pensando aí de alguns retiros que os jovens fazem, não tem o confisco do celular? Acho que alguns têm, né? Eu acho uma prática boa. Oi, nas escolas. É uma prática boa. Você pode usar? Pode, mas também pode ficar sem. E outro ponto aqui que vai ajudar os ansiosos digitais e a todos nós é que nesse mundo nós somos estrangeiros e peregrinos. O cristão está aqui de passagem. Até porque, e aqui eu vou te lembrar algo que vai certamente ajudar a gente na nossa ansiedade. Todas as nossas ansiedades têm a ver com coisas desse mundo. Todas. E desse mundo aqui não vai sobrar nada. Vai ser, quando vier um novo céu, a nova terra, esse céu e a terra atual vão ser completamente consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Não vai sobrar nada. Então, por que eu vou ficar ansioso com coisas que, afinal, vão ser completamente desintegradas? Mas o reino de Deus é eterno. E a pessoa que é ansiosa, aí eu entendo que é um caso mais agudo, profundo. O que eu entendo é que o hiperansioso é uma pessoa extremamente centrada nela mesma. Ela é extremamente centrada nela mesma. Eu nunca conheci um hiperansioso pelo bem dos outros. Se você conhece um desses, me apresente. Os hiperansiosos que eu conheço e conheci são hipercentrados em si mesmos. Por isso são ansiosos. E a solução para isso se chama cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E venha. Crucificados com Cristo. Eu sei que é um fato espiritual que, para concretizar, a gente precisa lutar por ele. E é assim que aqui funciona. Amém? É assim, tá? Não estou... Quem dera fosse tão automático. Mas, trazer para o coração, estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Eu renuncio a mim mesmo para ter Cristo, para amar. E aqui eu vou dizer algo que encheu meu coração durante essa viagem. Você ficar 14 horas tendo que pensar em muita coisa, você pensa em muita coisa. Eu não gosto de filme e tal, eu nem ligo esses entretenimentos de avião, já faz tempo que eu não ligo nenhum deles. Irmãos, muita coisa passou na minha alma, mas algo encheu a minha alma. E eu trago ela agora. Dá sentido, valor pleno.
e que depende da cruz é amar. Amar minha família, amar minha esposa, amar meus filhos, amar irmãos e irmãs, amar a igreja, amar a Deus. Gente, isso iluminou meu coração com a força e com a alegria. Gente, amar faz todo o sentido espiritual, emocional, natural. Por isso que a Bíblia diz que o amor é o vínculo da completude. Fala vínculo da perfeição, o sentido ali é o vínculo do ser completo. Agora, para eu amar mesmo o amor ágape, eu preciso negar a mim mesmo. Aquela interpretação que eu já ouvi várias vezes, sempre combati porque é errada, de amar o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Certo? Errado. Errado. Porque ali o texto usa do parâmetro qual o maior amor que um egoísta tenha por si mesmo. Então está dizendo, olha, eu vou pegar o maior parâmetro que você tem e dizer, ame o outro por esse parâmetro. Mas só que isso está superado. Qual é o novo mandamento que Jesus nos deu? Que vos ameis uns aos outros. Qual é a medida? Assim como eu vos amei. Então esse driblezinho que querem dar no mandamento de amar o próximo, dizendo, mas eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Olha, o velho homem, o ansioso velho homem, ansioso e pecador, a solução se chama cruz. Crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele. Sei, irmãos, que essas verdades não são... tem remédio que é dose única, né? Você toma uma vez e pronto. Ou você morre, ou o verme morre. O médico uma vez me deu um remédio desse. Ele disse, ô senhora, se um dos dois não amanhece vivo, ou você, esse troço que você pegou aí, dose única. Um dos dois não amanhece o dia. Mas eu sei, irmãos, que são verdades espiritualmente prontas e completas, mas que nós temos um caminho a percorrer para, de fato, vivê-las dia após dia. Mas o elemento essencial é a fé. A fé é o que começa a abrir a porta para que eu experimente as verdades que a Bíblia traz. A fé, eu ouço a palavra, me apego a ela e a trago para o coração. Aí ela começa a funcionar. Por isso que decorar o versículo é bom, mas o poder não está nisso. Está nesse versículo, nessa palavra de Deus, já não é um versículo, palavra de Deus, a gente assimilar no coração. Quero ler Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, aqui não estejais ansiosos. Eu reparto com vocês a minha leitura disso aqui. Essa forma verbal aqui é imperativo. Mas na língua portuguesa e na língua grega, o imperativo ele é usado para muita coisa, não é só para dar ordem. No Pai Nosso tem imperativos. Pão de cada dia dá-nos hoje. Esse verbo está no imperativo. Nem por isso eu penso que nós estamos dando ordens a Deus. Às vezes o imperativo é usado para uma exortação, para uma palavra de ânimo, que é o que eu creio aqui. Não esteja ansioso. Eu estou ansioso, eu estou em pecado. Não, não é assim. Aqui é, olha, essa ansiedade que você sente, torne tudo que suas ansiedades, suas petições conhecidas diante de Deus em oração e súplica. Ele está te dando um caminho de lidar com isso. E o resultado desse caminho é que a ansiedade é superada. E por que digo isso? Porque o resultado
É a paz de Deus protegendo, guardando, comandando o que eu penso e o que eu sinto. Se a paz de Deus comanda o que eu penso e o que eu sinto, ora, eu estou tranquilo, eu não estou ansioso. Então, acho esse texto de uma praticidade enorme. Qual é a tua ansiedade? Admita, reconheça e coloque diante de Deus insistentemente, persistentemente, pela oração e súplica. Lembre que Jesus animou a orar com persistência. Ele contou a parábola da viúva persistente, que bateu na porta do juiz iníquo até que o juiz julgasse a causa dela. Aquela parábola, Jesus dizendo, persista na oração. Agora, persistimos em oração, com súplica, e agradecemos porque Deus é bom, e o que Ele responder, ou sim ou não, ou espere, é bom. A partir daí, o que passa a comandar os teus pensamentos, as tuas emoções, é a paz de Deus em Cristo Jesus. A ansiedade não comanda mais. Você percebe que a Bíblia reconhece as ansiedades, mas aponta a maneira, os recursos que Deus nos dá em Cristo para que prevaleça no teu coração e no meu coração a paz de Deus, que excede, que vai além, que ultrapassa tudo que a gente possa entender. Ame a Deus totalmente. Rendamos-nos a Deus em serviço e amor completamente. E a partir daí, tudo que você fizer, não é para a tua família, não é para o teu irmão primariamente, é para o Senhor. Sirva a Deus. E aí você e eu experimentaremos. Finalizando aí, eu coloquei uns passos práticos, já falei, vou só explicar em ordem. Dedicar a Deus tudo que faz, já comentei isso, tudo que eu fizer para Deus, Colossenses 4:23. Conhecer cada vez mais o amor do Pai. Quanto mais eu conheço e experimento que Deus me ama, menos ansioso eu fico. A oração, já expliquei, com ação de graças. E volto ao ponto de que tudo começa com tomar a cruz e negar-se a si mesmo. E amar Jesus e ao próximo. O amor preenche tudo. O amor ágape, o amor de Deus. O amor tudo preenche, o amor dá valor, dá sentido. Não há vazio no amor. No amor ágape. Ele planifica, ele enche, ele dá sentido e valor eternos. Né? Bom, queridos, eu queria repartir isso e que hoje na Santa Ceia, vamos ter Santa Ceia, eu entendi então de juntar o tema da mensagem com a celebração da ceia. E faça dessa ceia uma renovação da tua entrega total e plena a servir a Deus e a Jesus. Jesus se deu por inteiro na cruz do Calvário. Vamos nos inspirar no exemplo dele. E sugiro que cada um de nós, se quiser, como um passo para lidar com as próprias ansiedades, renovemos durante a ceia o nosso compromisso de servir a Deus em tudo e para tudo. Vamos ter a ceia então, ficar de pé. Eu vou pedir aqui aos nossos jovens que distribuam. Enquanto leio aqui as instruções para este momento. Enquanto você espera aí receber o pão e o cálice, eu vou lendo aqui, vai ouvindo a palavra de Deus e vai também trabalhando o teu coração essa renovação
de servir a Deus em tudo e para tudo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. É o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor Jesus, quando leio o relato da tua entrega, é uma entrega plena, Senhor. Foi uma entrega completa. O Senhor deu a própria vida, teu sangue. Eu não alcanço esse preço, Senhor. Ele é alto demais para mim. Mas hoje, Senhor, olhando tão grande preço, tão grande graça, também olhando, o Senhor está à destra do Pai em glória. Renovo hoje, Senhor. Renovo hoje meu desejo, meu compromisso de servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar. São palavras elevadas demais para mim, Senhor. Mas eu peço que na tua graça, o Senhor me capacite a vivê-las. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, damos graças pelo perfeito sacrifício de Jesus aqui representado no pão e no cálice. Fazemos isso em memória dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar. E concluímos com uma proclamação para o nosso coração, para nos ajudar a não sermos tomados de ansiedade. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.